A Bíblia contém os pensamentos do próprio Deus. Nela Deus nos dá os seus conselhos sábios e suas leis justas, todos baseados no seu grande amor leal, a fim de ensinar aos homens a maneira certa de viver, assim como o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta ao seu irmão na fé, Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 a Timóteo 3:16. Sendo assim, para aqueles que aceitam que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e que foi divinamente inspirada por Ele, por meio do seu Espírito Santo, é de real importância aceitar plenamente o que ela diz. Só para ilustrar, muitos gostam de comparar a Bíblia como se fosse um mapa, que pode mostrar qual é o caminho certo para se seguir na vida. Assim como o mapa mostra o caminho certo a seguir, a Bíblia, da mesma forma, também diz o que é certo é o que é errado. Por exemplo, quando no mapa encontramos a indicação de que devemos virar à direita, então temos que fazer conforme o mapa está indicando, caso contrário, vamos seguir o caminho errado, e não vamos chegar ao lugar onde queremos chegar. Da mesma forma, temos de aceitar as coisas importantes que Deus está dizendo na sua palavra, e fazer conforme Ele está dizendo, porque se aceitamos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, vamos aceitar que aquilo que Ele está dizendo é verdadeiro. Agora vamos imaginar que no mapa encontramos a indicação que devemos virar à esquerda. Isso quer dizer que para continuar no caminho certo, devemos virar à esquerda, porque o mapa está indicando isso para nós. Mas agora vamos imaginar que apareça uma pessoa e diga para você, que você não deve virar à esquerda, que na verdade é à direita que você deve seguir, e ainda outra pessoa aparece, e lhe diz que é em frente que você deve seguir, e ainda uma outra pessoa aparece e lhe diz que você deve voltar para trás. Essas pessoas afirmam que são experientes o suficiente, e que conhecem bem o local, e que a indicação que elas estão dando é mais importante do que a indicação do mapa que está em suas mãos. Em quem você confiaria? No mapa? Ou em alguma dessas pessoas? Esta é a situação de muitas pessoas hoje que querem aprender sobre Deus, e sobre os assuntos importantes contidos na sua palavra a Bíblia. Com um crescente número de denominações religiosas, podemos nos deparar com uma grande quantidade variada de interpretações e doutrinas sobre os assuntos contidos na Bíblia, tornando difícil identificar qual delas está realmente ensinando a verdade sobre Deus e sobre a sua palavra a Bíblia. Em vista disso, o que se torna mais confiável? Acreditar nas muitas interpretações dos líderes religiosos? Ou acreditar no que o próprio Deus está dizendo na sua própria palavra, a Bíblia? Deus escreveu a sua palavra para ensinar aos homens coisas importantes que só Ele poderia ensinar. Dessa forma nós lemos a Bíblia para aprender com Deus a partir dos seus pensamentos, que são superiores aos pensamentos dos homens, uma vez que os homens são pecadores, não podem, por conta própria, ter pensamentos elevados que sejam da mesma categoria que os pensamentos de Deus. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Embora os ensinamentos contidos na Bíblia sejam bem claros, muitos líderes religiosos afirmam categoricamente que muitas vezes, Deus não está dizendo o que realmente está escrito na Bíblia, mas que a maneira correta de entender determinado texto ou passagem é segundo uma interpretação a partir do entendimento deles. E como existem muitos líderes religiosos, multiplicam-se as interpretações, dificultando para o estudante iniciante identificar corretamente qual é realmente a verdade do assunto da Bíblia. É verdade que algumas passagens contidas na Bíblia são puramente simbólicas, porém, a Bíblia não é um livro enigmático ou cheio de mistérios ocultos impossíveis de entender como muitos afirmam. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, o entendimento correto das Escrituras está contido dentro dela mesma. E muito pouco depende de interferência humana, a não ser para a finalidade de organizar os textos corretos de acordo com cada assunto tratado pelas Escrituras.
Sendo assim, o entendimento correto vem de se ter uma inclinação de coração favorável à verdade bíblica, e de se confiar na palavra escrita. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se, desse modo, a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fixados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Mateus 13, 10-16. A Bíblia nunca se contradiz, e também nunca ensina duas coisas diferentes sobre o mesmo assunto, visto que ela afirma conter a verdade. A sua proposta é descrever a realidade da existência segundo o ponto de vista de Deus, e por definição, qualquer pessoa normal sabe que a verdade é única, não podendo haver duas verdades, senão apenas uma. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Temos que lembrar que a verdade já está na Bíblia, não é necessário que alguém adicione a verdade nela, porque ela já contém a verdade. É comum pessoas adicionarem aos assuntos da Bíblia elementos e doutrinas que não são parte do conteúdo bíblico, até mesmo ensinamentos impuros que têm suas origens em religiões do paganismo, contaminando dessa forma a pureza dos pensamentos de Deus. Porém, não é impossível identificar essas impurezas, uma vez que elas não fazem parte das Escrituras, elas não possuem o mesmo Espírito puro de Deus, e além do mais essas impurezas tornam a Bíblia um livro contraditório, de difícil entendimento, e também distorce a verdadeira imagem do Deus amoroso que escreveu a Bíblia, dando a ele a imagem de uma pessoa injusta e má. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Deuteronômio 4, 2. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o homem tem uma alma imortal, e que ela sobrevive à morte do corpo, e continua vivendo depois da morte. Porém, esse ensinamento não faz parte da Bíblia. Em parte alguma das Escrituras vamos encontrar algum texto dizendo que o homem tem uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. A crença em uma alma imortal é milenar, e surgiu no princípio da história humana, antes mesmo da Bíblia ser escrita, como parte das crenças de povos pagãos que não obedeciam a Deus. Esse ensinamento foi adicionado aos ensinamentos das igrejas do passado, e contém elementos de filosofias e pensamentos que saem da própria cabeça dos homens, e não faz parte da verdade bíblica. Na Bíblia, a palavra alma pode assumir mais de um significado, porém, a Bíblia nunca se refere à alma como sendo algo consciente e material, ou imortal que sobrevive à morte do corpo. Na verdade, o termo alma vivente, no relato da criação em Gênesis, por exemplo, está relacionado a um estado daquilo que é material, e que recebeu força de vida da parte de Deus, e passou a viver, assim como aquilo que é material, e que não tem força de vida, ou seja, que não tem vida, é chamado de pó do solo. A título de curiosidade, na ciência, a matéria pode ser encontrada em vários estados na natureza, são os chamados estados da matéria, que podem ser o estado sólido, o líquido e o gasoso. Existem outros, porém esses são os principais. Já nas Escrituras, que são referentes aos assuntos de Deus, no livro de Gênesis, a matéria está descrita como tendo dois estados, com vida ou sem vida. A matéria sem vida, que ainda não recebeu a força de vida, ou o espírito de vida, é chamada de pó do solo. Já a matéria onde há vida, que já possui força de vida nela, ou espírito de vida da parte de Deus, é chamada de alma vivente. Podemos entender melhor lendo Gênesis capítulo 2 versículo 7, que diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente.
Gênesis 2, 7. Podemos notar claramente que a alma não veio a existir na ocasião em que o corpo sem vida de Adão recebeu espírito. O que ocorreu na verdade foi uma mudança de estado da matéria, em que o corpo sem vida de Adão, ou pó da terra, recebeu vida e passou a viver, mudando para a condição de alma vivente. Na verdade, a matéria na condição de alma vivente já existia antes de Adão. Isso aconteceu quando Deus criou os animais, que também foram tomados do pó, ou seja, de uma condição sem vida, para a condição de alma vivente, ou matéria com vida. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 24. Podemos notar nesta passagem do livro de Gênesis, sobre o relato da criação, que este é um trecho bastante técnico, e nem um pouco filosófico como muitas religiões dão a entender com suas explicações baseadas em pensamentos humanos. Muitos religiosos afirmam com base em filosofias humanas, que Deus uniu o espírito ao corpo de Adão, e surgiu uma alma imortal como resultado, mas em parte alguma o texto faz referência a uma alma imortal, e nem mesmo que a alma veio a existir através da criação de Adão. Na verdade, o que o texto está dizendo é que Adão mudou da condição de pó da terra para uma outra condição e tornou-se alma vivente, quando na ocasião Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Adão permaneceu nesta condição até o dia em que desobedeceu a Deus, e retornou para a condição anterior, deixando de ser uma alma vivente, para novamente se tornar o mero pó da terra. Deus deu a Adão uma ordem simples de não tocar na árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, pois isso lhe causaria a morte. Mas Jeová Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. O relato bíblico explica que Adão não obedeceu a Deus neste requisito, e essa desobediência fez com que ele, juntamente com sua esposa, retornassem à condição material anterior, quando não tinham o espírito de vida da parte de Deus, e se tornaram novamente pó da terra. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Gênesis 3, 17 e 19. É importante notar que não existe nada no relato sobre a criação e a morte de Adão, que indique que ele continuou vivendo depois da morte, ou que alguma parte dele tenha continuado existindo de forma consciente depois que ele morreu. Ao invés disso, o que aconteceu foi exatamente o que Deus disse que iria acontecer: ele voltou a ser mero pó da terra, ou matéria na qual não mais havia o espírito de vida da parte de Deus. Explicar o relato da criação de Gênesis, usando o ensinamento filosófico humano da imortalidade da alma, é distorcer o pensamento de Deus, e injetar nas Escrituras um pensamento impuro, que tem suas origens em pensamentos de demônios, pois onde há imortalidade não existe a morte, e segundo a filosofia da alma imortal. Deus estaria mentindo quando disse a Adão que ele morreria caso tocasse na árvore do meio do jardim, e por sua vez Satanás estaria falando a verdade quando chamou a Deus de mentiroso. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Adão e sua esposa Eva envelheceram e por fim morreram, conforme Jeová Deus havia avisado, o que prova que Jeová estava falando a verdade, e que Satanás estava mentindo. Ainda hoje muitas pessoas preferem não aceitar a verdade sobre a morte, conforme explicado por Deus na sua palavra a Bíblia, e acham melhor aceitar explicações filosóficas que saíram da mente dos próprios homens. Ao aceitarem que existe vida depois da morte, quando Deus diz na sua palavra, que a morte é o fim da vida, um retorno a uma condição material inanimada, chamada de pó da terra. A Bíblia diz que na morte as pessoas deixaram de existir, e não estão mais conscientes de nada, pois na morte o cérebro humano deixou de funcionar,
não sobrevivendo mais memória nenhuma. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Eclesiastes 9, 5. Portanto, o que Deus realmente ensina na Bíblia, ao contrário das filosofias humanas, é que qualquer criação que esteja na condição de alma vivente, pode morrer caso lhe saia o espírito de vida da parte de Deus, e ela deixa de existir. Em outras palavras, a Bíblia ensina que a alma vivente pode morrer, e voltar para o pó da terra de onde saiu. Sai-lhe o espírito, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, 4. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Eclesiastes 12, 7. Em momento algum, no relato da criação e da morte de Adão em Gênesis, ou em qualquer outra parte da Bíblia, faz-se alguma referência a que a alma seja imortal ou que algo sobrevive depois da morte. Esse entendimento filosófico adicional veio da mente de líderes religiosos do passado, e por interesses nada piedosos, senão para agradar a homens. Muitas pessoas que tentam explicar a Bíblia usando ensinamentos como o de que a alma é imortal, sequer realizam nas suas próprias mentes que esse ensinamento não existe na Bíblia, e que eles estão forçando uma explicação filosófica, para os pensamentos verdadeiros do próprio Deus. Este é apenas um exemplo de como se pode deixar de ouvir o que Deus está dizendo, para ouvir o que outras pessoas estão dizendo, é o mesmo que deixar de confiar no mapa e confiar em indicações de pessoas. A Bíblia nos ensina sobre a pessoa de Deus, inclusive ela nos diz qual é o nome dele. O nome de Deus é Jeová, e este nome aparece milhares de vezes nas Escrituras Sagradas. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, 18. E que Jeová Deus abençoe a sua vida e todos os seus esforços de aprender mais sobre ele.